A origem das coisas de hoje reverencia um dos principais alimentos que a natureza fornece ao homem por meio de um inseto que seguramente está entre os maiores provedores da vida no planeta, a inevitável abelha. Sim, o programa de hoje é sobre o mel, que desde os primórdios nutre as populações e com o passar dos séculos também se transformou em rica fonte de renda. No Brasil, por exemplo, mais de 100 mil empreendedores trabalham com o mel e a produção do país em 2022 ultrapassou mais de 60 mil toneladas. O mel vai bem puro, com torradas, em receitas de doces, bolos, mas também é usado em remédios, cremes, sabonetes, enfim, um enxame de utilidades. Então, convoque a família e venha saudar a rainha abelha e o sublime sabor do mel. Meu nome é Bruno Shoa, eu tenho 38 anos e minha vivência foi em parte rural e urbana. Rural porque eu moro nessa chácara aqui onde a gente trabalha com a criação de abelhas desde os 5 anos de idade, mas urbana também porque sempre tive estudo e atividades na cidade. Qual é a origem do mel, né? Cara, é uma coisa muito antiga. Mais do que a gente tem a capacidade de datar. Claro que tem os estudos, né, que indicam que o ser humano consome mel há pelo menos 8 mil anos, né? Por causa de pinturas rupestres que retratam o ser humano colhendo mel da natureza, né? Mas possivelmente é muito mais antigo do que isso, né? E criar assim de uma forma que a gente chama uma criação racional existe pelo menos há 4 mil anos, porque era criado no Egito, era criado na China, então é uma atividade muito antiga, muito antiga. Isso influencia até um pouco assim do porquê optar por consumir o mel ao invés do açúcar da cana, por exemplo, né? Porque na natureza o açúcar do mel ele tem a origem no néctar das flores, né? E para que ele existe? Para poder chamar o polinizador para consumir aquele néctar e levar o pólen de flor em flor e acontecer a polinização. Então o néctar ele foi desenvolvido para a natureza para alimentar os insetos que têm uma digestão parecida com a nossa, né? E o açúcar da cana? O açúcar da cana na natureza ele existe para suprir a necessidade de energia da planta. Então a forma como o nosso corpo absorve esse açúcar é totalmente diferente. Ainda mais se a gente for pensar nessa dimensão do tempo, né? A gente consome o mel, sabe-se lá há quanto tempo que a gente consome mel. E o açúcar da cana desde 1800 com a Revolução Industrial. Então, em tempos evolutivos, isso assim é um milésimo de segundo, né? O nosso corpo ainda não se acostumou a consumir o açúcar dessa maneira. E o açúcar do mel, não. Ele tem essa qualidade superior, infinitamente superior. Eu me chamo Maria do Socorro, eu tenho 62 anos. Eu sou pedagoga e pastora e atualmente, há 8 anos atrás, eu me apaixonei pela atividade da criação de abelhas, a qual a gente está desenvolvendo. Eu sempre, em sala de aula durante 25 anos, a gente acaba pegando o prazer, pegando o gosto, né, da atividade das abelhas, porque quando a gente ensina, a gente aprende também. E eu tive escola particular durante 25 anos e sempre mencionando a mesma coisa, a preservação da espécie. Então aquilo já gerou dentro de mim uma expectativa, um amor, uma paixão pela atividade. Então, eu conheci uma pessoa, depois do divórcio que eu tive, eu conheci uma pessoa que já desenvolvia atividade já há anos e eu resolvi então parar a minha atividade de educadora para me dedicar na atividade que ele já estava há anos atrás. E fiz parte da vida dele através também do trabalho de apicultura, né? Hoje nós somos
os dois que desenvolvemos essa atividade. Temos mais 2 netas que nos ajudam também nas atividades, ou seja, hoje nós trabalhamos como agricultura familiar. Eu faço parte da Associação dos Apicultores do DF, a qual o presidente é o Farias, a qual nós estamos próximo, né, do Palácio do Mel, fica na Granja do Torto, onde nós fazemos toda a manipulação dos nossos méis. É aqui no Palácio da Granja do Torto. O mel chega aqui no favo ainda. Nós trazemos para cá as melgueiras e daqui é que nós fazemos todo o manejo. É aqui dentro. Aqui nós desoperculamos, nós centrifugamos, aí ele fica 72 horas no decantador para subir qualquer impurezazinha, qualquer cera, ele vai subir, depois é passado, coado, para então a gente envasar nas bisnagas. Então daqui ele entra na melgueira, ele entra na melgueira, aliás, e daqui já sai envasado, no ponto de ir para os pontos de venda que nós temos. Como é que o ser humano descobriu que existia mel nas colmeias, né? Olha, provavelmente eu imagino assim, não conheço uma informação técnica a respeito disso, mas eu imagino que seja pela observação, né? Porque não é à toa que as abelhas têm um comportamento defensivo, né? Que as pessoas imaginam a abelha como sendo agressiva, mas na verdade ela está defendendo um tesouro que ela tem, né? Então ali a gente tem, eu costumo dizer, né? Na verdade tem um livro que diz, né? Que uma colmeia de abelhas provavelmente foi a primeira farmácia da humanidade. E faz muito sentido, porque dentro da colmeia tem o mel, tem o pólen, tem a própolis, tem diversos elementos que podem trazer tratamentos principais e tratamentos coadjuvantes para diversos tipos de enfermidades e problemas que podem atrapalhar o ser humano, né? Então, assim, isso deve ser uma relação muito antiga mesmo. Então, são esses registros mais antigos, registros de criação racional, que é o que a gente chama hoje em dia que tem, são do Egito e da China, de há aproximadamente 4.000 anos. Do Egito tem nos hieróglifos, né, representando lá a criação dessas abelhas, e ainda eram de uma forma, assim, bastante rudimentar, mas que se perpetuou por muitos anos. A criação de abelha da forma como a gente vê nos dias de hoje, ela é uma coisa bem recente, né? Com o avanço das tecnologias, dos estudos, né? E foi assumindo uma outra velocidade, o conhecimento e a profundidade do conhecimento que a gente tem da biologia, da fisionomia das abelhas e também da própria química dos produtos das abelhas, né? Então hoje em dia a gente tem uma técnica um pouco mais avançada, mas lá no princípio já existia essa criação assim racional mesmo, já se conhecia muito bem as abelhas. Eu acho que muito do que a gente tem hoje é por conta de herdar todos esses estudos que vêm de 4.000 anos atrás, né? Então hoje em dia a gente consegue entender como é que é essa dinâmica das abelhas. Então existe inclusive trabalho de inseminação artificial de abelhas para poder conseguir uma melhor carga genética, produção de zangões para poder ter uma linhagem de machos com uma carga genética melhor também. Então hoje em dia dá para a gente escolher, por exemplo, se a gente quer abelhas voltadas para a produção de mel, se a gente quer abelhas com uma genética voltada para a produção de própolis, de cera, de geleia real e por aí vai. Nós somos associados aqui já há mais de 5 anos e a associação ela passou por um processo muito difícil de reestruturação. Nós estamos com esse novo presidente, eu acho que há 2 anos, mais ou menos isso. E ele tem feito muito pela associação. Graças a Deus a associação tem crescido,
em tudo, né? Em sócios, economicamente tem melhorado, tem equipado de uma maneira assim, maravilhosa toda a estrutura necessária e exigência da vigilância sanitária, do DIPOLVA. Então, nós estamos adequados hoje, né? Graças a Deus, para fazer todo o trabalho. E nós, até então, ano passado, nós mesmos fazíamos todo esse processo. Era nós mesmos, apicultores. Só que a gente está já se organizando para colocar aqui 2 funcionários para estar fazendo todo esse trabalho. Que nós, em vez de nós ficarmos perdendo tempo, dias, fazendo toda essa atividade, a gente está desenvolvendo atividade no campo. Nós teremos 2 funcionários, tudo carteira registrada, tudo bonitinho, para estar fazendo essa atividade, né? A gente vai chegar e entregar as caixas, as colmeias, né? E vamos sair daqui com tudo nas bisnagas, certo? A gente paga a mensalidade e isso tem ajudado a organizar melhor, a estruturar o Palácio do Mel. Olha só, quando eu conheci o meu marido, ele já era apicultor, não amador, mas profissional. Então, eu já entrei na mesma naipe dele, entendeu? Vamos fazer essa atividade, vamos desenvolver na intenção de fornecer os nossos MEIs para o consumidor, né? Ou seja, nós não fazemos somente para a família, nós fazemos para que todos participem, né, dessa delícia que a abelha nos fornece, tá? Ou seja, nós somos profissionais, nós somos apicultores profissionais. Nós trabalhamos em vários lugares. O nosso mel hoje, o Mel e Flor, né? A nossa empresa, Mel e Flor, ela tem crescido. A gente tem trabalhado com muita dedicação, com muita garra, com muita responsabilidade para termos assim um produto de qualidade. Hoje os nossos MEIs estão na mesa de toda a classe social. Da classe A, B e C, nossos MEIs, nossa produção está lá. Graças a Deus. Nós temos aqui, com esse apiário que nós acabamos de olhar, nós temos 7 apiários em lugares diferentes, tudo no PADEF. Tenho aqui em uma outra fazenda de um amigo nosso, parceiro, nós temos lá 5 apiários. Aqui nós temos 2. Então, só aqui no PADEF, certo? Toda nossos apiários, a nossa criação de abelhas é em área de reserva. Como você viu ali, é uma área reservada. A abelha, ela tá lá nos apiários, aquilo para ela é o endereço dela. Então, assim, a abelha, ela tem um ciclo de vida, a rainha coloca um ovo, esse ovo nasce e ele é uma larva, depois ele se transforma em uma pupa, que é um estágio intermediário, e ela nasce e emerge como abelha. Então, quando a abelha ela emerge ali de dentro do favo, ela tem um ciclo de trabalhos que ela desenvolve dentro da colmeia, de acordo com os dias de vida que ela tem. Então, a princípio, a primeira coisa que ela vai fazer é se limpar e limpar o lugar onde ela nasceu, e depois ela vai começar a limpar toda a colmeia, depois ela vai começar a produzir cera, a glândula dela que produz cera vai começar a ficar mais ativa e ela vai ser o que a gente chama de obreira, ela vai moldar os favos, trabalhar na arquitetura do ninho. E por que ela ainda não faz trabalhos fora da colmeia? Porque ela nasceu dentro de um espaço confinado, semelhante a uma borboleta, por exemplo, né? Ela construiu ali um casulo dentro do favo
depois nasceu como abelha. Então a musculatura da asa dela ainda não é desenvolvida para voar. Então esses dias que ela fica ali dentro da colmeia, aproximadamente 21 dias, é o tempo que ela precisa para ter essa maturidade. Quando a asa dela, a musculatura já está forte para ela poder voar, ela começa a ficar na entrada da colmeia e isso coincide com a máxima produção de veneno, da glândula de veneno dela. Por quê? Nesse período, ela não consegue ir longe porque ela não conhece o endereço dela. Então ela faz pequenos voos de reconhecimento. Então ali ela é a guardiã, ela é a guarda da colmeia. Então por isso que ela tem a glândula de veneno mais ativa. E a partir do momento que ela começa a conhecer ali o local que ela vive, ela começa a ir cada vez mais longe, podendo chegar a trabalhar aí até 1,5 km de distância da colmeia. Nós temos aqui, com esse apiário que nós acabamos de olhar, nós temos 7 apiários em lugares diferentes, tudo no PADEF. Tenho aqui em uma outra fazenda de um amigo nosso, parceiro, nós temos lá 5 apiários. Aqui nós temos 2. Então só aqui no PADEF, certo? Toda nossos apiários, a nossa criação de abelhas é em área de reserva. Como você viu ali, é uma área reservada, certo? E no DF nós temos PADEF, nós temos em Capão Comprido, fica ali na fazenda, fica a 11 quilômetros de São Sebastião. Nós temos também em Braslândia e estamos formando um outro também mais próximo de Braslândia. Tudo área de reserva. É prazerosa essa atividade porque você preserva a espécie, você conserva o meio ambiente e ainda ela nos dá uns produtos maravilhosos que são os méis, que nós colocamos nos nossos pontos de venda. Hoje, você tirou as fotos lá no local de vendas, no Jardim Botânico, nós temos 9 floradas. Nós não trabalhamos só com 1, 2, 3 floradas. Por quê? Porque nós fazemos apiário migratório. Nós temos um calendário anual, calendário que nós sabemos qual aquela região, qual época que vai ter aquela florada que me interessa. Por exemplo, nós fizemos colheita do café aqui no PADEF, nós fizemos do cipa-uva e essa próxima que virá, nós vamos ter a colheita do silvestre, que é de várias flores, certo? Então nós temos essas variedades de floradas devido a apiários migratórios que nós fazemos. Gasta muito, o custo é mais elevado, mas porém nós temos mais variedades e temos qualidade de mel. Esqueci também de falar, além do DF, nós temos também no entorno, né, do Goiás, no entorno de Brasília, Goiás, nós temos também, e temos em Minas Gerais, no norte de Minas, ou seja, Urucuia e Pintópolis, nós também estamos produzindo mel da florada da aroeira e do sucupira. Quantas espécies de abelhas existem no mundo é muito interessante, porque quando a gente fala de abelhas para o público geral, 99% das pessoas pensa nessas abelhas aqui. As abelhas melíferas que produzem o mel que é comercializado em grande escala. Mas a verdade é que a gente tem no mundo aproximadamente 20.000 espécies de abelhas. E olha só que dado interessante, dessas 20.000 espécies de abelhas, só 6% delas vivem assim em sociedade, em colmeias organizadas. Então o que a gente trabalha para a produção de mel, existe essa abelha aqui que é a mais conhecida, que a gente chama de europeia africanizada, é a Apis mellifera, mas existem outras abelhas também, que são as abelhas nativas do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem cerca de 300 espécies de abelhas que também produzem mel e não tem ferrão
Claro que assim, elas são abelhas bem menores, que com uma produção bem menor, até por isso também não são tão exploradas comercialmente, mas cada uma delas produz mel com uma qualidade, com um sabor, é assim uma riqueza muito grande que ainda é desconhecida. Olha só, nossos produtos, nós fornecemos, nós já estamos mandando para fora do DF, para vários estados brasileiros. Hoje o nosso mel já está também em alguns países. Nós estamos trabalhando, nos organizando para exportar. E eu creio que até o final do ano nós estaremos exportando de verdade. Hoje vai para alguns países através de amigos, famílias, né? Familiares que levam para os outros. Mas até o final do ano, se Deus quiser, e com a nossa garra, nossa força, a gente vai conseguir exportar. A apicultura é uma atividade, eu não digo não perigosa, porque as abelhas, elas não são agressivas, elas são defensivas. As abelhas não fazem mal, elas fazem mel. Agora, devemos tomar cuidado, porque tem pessoas que irresponsavelmente vai para a apicultura, vai para um apiário, não coloca o seu IPI adequado. Não sabe se tem uma alergia. E já houve casos de mortandade de pessoas, de animal, né? Eu, por exemplo, eu não tinha alergia, mas de um ano para cá, eu adquiri uma alergia pela picada da abelha. Foram 3 vezes, eu fui ferroada, mas nenhuma dessas 3 vezes foi no apiário, foi em casa mesmo. Aí eu digo, por que não foi no apiário? Por que eu vou no apiário e não sou ferroada lá? Eu sendo alérgica, muito alérgica. Mas por quê? Porque eu tomo todos os cuidados necessários. Eu vou com a bota adequada, eu vou com o macacão adequado antiferroada, porque com o macacão antiferroada que eu tenho, eu acredito que já foi, né, tirado alguma foto com ele no apiário, nós não matamos as abelhas. O tecido, ela não consegue ferroar e não morre a abelha. E existem muitos apicultores que usam um macacão inadequado e as abelhas vai ferroar e acaba morrendo. Então nós temos um macacão antiferroada, bota adequada, luvas adequadas. E por isso eu sou muito alérgica, gente, e não tenho medo de ir para o apiário, tá? Porque eu tomo todos os cuidados necessários. É simples.